Bem-vindo ao canal Papo com Tecnologia. Esta é a quarta aula do curso de Programação. Você que gosta de tecnologia, se inscreva no nosso canal. Temos diversos assuntos relacionados à área de tecnologia. Na aula de hoje, iremos continuar o assunto sobre variáveis. Iremos detalhar melhor e passar mais alguns parâmetros importantes. Iniciei aqui o CodeBlocks, que é a nossa ideia de desenvolvimento, e irei iniciar um novo projeto. Seleciono Console Application, IR, C++, nome do projeto, Aula 4. Antes de iniciar com o assunto sobre variáveis, detalhei algumas partes importantes sobre a estrutura básica de um programa em C++, porém faltou eu falar da parte do Using Namespace. O que é esse Using Namespace? std, ponto e vírgula aqui para finalizar o comando. O que seria esta linha do código? Sem essa linha, eu não consigo executar o comando de impressão. Eu vou tirar esse Using Namespace, vou tentar compilar e ele me dá um erro no cout. Eu poderia utilizar Using Namespace std ou eu posso vir simplesmente aqui colocar std dois pontos e o programa irá funcionar. Aqui também é necessário. Bom, funcionou. Vou criar um espaço de nomes, um namespace próprio para você entender o que é o namespace. Eu vou colocar aqui o que vem como padrão nesse programa. Use namespace. Bom, você já sabe que sem esse using namespace não consigo utilizar o comando cout e nem consigo utilizar o comando endline. Por quê? Porque na verdade a construção desse comando está em um arquivo using namespace, onde que a gente não enxerga, porém está dentro do compilador esse espaço de nomes. Então, ou seja, sem esse using namespace, o cout não consegue utilizar, não consegue entender do que se trata e como fazer este comando de impressão. Eu vou criar um namespace para outra aplicação e você irá entender melhor. Bom, vou criar o primeiro namespace aqui. Namespace. O nome do namespace vai ser 1. Dentro do namespace, eu vou declarar uma variável do tipo int, irei chamar de número. Irei inicializar essa variável com 2. Se eu vim aqui e tentar imprimir número, ele dará um erro. Por quê? Porque eu não declarei o namespace num. Eu tenho que vir aqui e declarar, usar na verdade o namespace que eu criei num. E o programa irá funcionar. 2. Então, seja, o using namespace std está utilizando a construção de um comando, ou seja, está utilizando parte de um arquivo que eu não estou enxergando. E o using namespace num também está utilizando, mas nesse caso não a construção de um comando, mas sim a construção de uma variável. Ou seja, sem eu utilizar o using namespace num, eu não consigo imprimir a variável. Poderia criar um outro namespace
Porém, em vez de num, eu vou chamar de num1. E nesse eu vou colocar o valor 3. Vou compilar. Se eu alterar aqui para use namespace num1, ele vai imprimir 3. Por quê? Porque ele está utilizando este segundo namespace que eu criei. Então, basicamente é isso. O namespace, use namespace, é utilizado para acessar a construção de uma variável, a construção de um comando, a construção de uma função, a construção de um objeto, que veremos mais à frente. Mas o que você precisa saber simplesmente é: ele é utilizado para acessar informações referentes à construção e, mediante a este acesso, ele consegue utilizar determinado comando. Por isso que o cout ou endline funciona. É necessário esse using namespace std. std vem de standard, ou seja, padrão. Esse é um namespace padrão, ou seja, está contido nele os principais comandos padrões de funcionamento do C++. Porém, existem outros, mas este é o principal e caso você queira, você pode criar o seu próprio, como vimos aqui. Beleza, agora você já sabe que é uma inclusão de uma biblioteca, use namespace, já sabe que o seu programa deve ser construído dentro da função principal, que é uma função main do tipo int, porque é retornado um inteiro para ela, representando que o programa chegou ao fim, ou seja, na última linha temos um return 0, que passa a informação que o programa foi finalizado. Você já sabe os principais tipos de variáveis, int, char, bool, float. Sabe também as derivações dessas variáveis, long, unsigned, que irei detalhar um pouco melhor agora. Int. Idade. Imprime idade. Se eu compilar e executar, ele vai imprimir um valor aleatório. Ele irá imprimir uma sujeira. Por quê? Porque eu não inicializei a minha variável. Eu não determinei um valor para a minha variável. Eu posso inicializar minha variável no momento da construção, ou seja, eu posso passar um valor para ela no momento que eu construo minha variável. Ou também eu posso criar minha variável idade do tipo inteiro e depois eu pego, digito o nome da variável e passo um valor para a variável depois. Irá funcionar da mesma forma. 10. Bom, vocês já sabem que cout é para imprimir na tela, porém caso eu queira adquirir uma informação do teclado, ou seja, eu quero receber um valor do teclado e armazenar em alguma variável que eu criei. Como eu faço isso? Exemplo. Vou criar uma variável do tipo int de nome idade. Não inicializei a variável, não determinei nenhum valor para ela. Vou imprimir na tela a palavra digite sua idade. Sempre que eu vou imprimir uma frase, eu devo colocar entre aspas duplas. Isso é na maioria das linguagens de programação. Sempre que você for trabalhar com frases, passar uma frase para uma variável ou imprimir uma frase, na maioria das vezes deve estar entre aspas duplas. Digite sua idade. Ao digitar o comando cin e utilizar a seta no sentido ao contrário do cout, desta forma, eu estou informando que eu quero receber uma entrada, que eu quero ler uma informação e na sequência eu determino onde essa informação será armazenada. Digite a sua idade. Eu quero armazenar a variável, eu quero armazenar o valor que o usuário digitar na variável idade. Variável é para isso, para você receber e armazenar dados temporariamente.
Bom, tendo o valor que o usuário digitou armazenado em idade, eu vou na sequência imprimir a variável idade. Vamos compilar para ver se está tudo ok. Não apresentou nenhum erro, vamos testar o programa. Digite a sua idade, exemplo, 30. Ele imprimiu 30. Por quê? Eu solicitei que ele digitasse a idade, ele digitou 30, por isso que apareceu 30 na tela. Esse 30 foi armazenado na variável idade e na sequência eu mandei ele imprimir a idade novamente. Poderia colocar também aqui juntamente uma frase. Vamos testar o programa. Digite sua idade. Sua idade é de 15 anos. Ou seja, o valor digitado pelo usuário foi corretamente salvo na variável desejada, idade. E também foi possível retransmitir essa informação novamente para o usuário, confirmando que o valor que ele digitou está correto. Então, sempre que você quiser ler uma informação do teclado e armazenar em uma variável, você vai ter que utilizar o comando cin, essas setas aqui ao contrário, e informar a variável que você deseja armazenar a informação, finalizando essa linha de comando sempre com ponto e vírgula. Um outro tipo de dado importante são os dados constantes, ou seja, aqueles que não podem ser modificados. Exemplo, se eu vim aqui colocar um define ano, ele imprimiu 1944. Ou seja, eu defini uma variável ano, determinei o valor para essa variável 1944 e imprimi aqui embaixo. Porém, caso eu queira modificar essa variável, eu não consigo. Se eu tentar armazenar um valor aqui embaixo para ano, ele me dá um erro. Ou seja, eu só consigo determinar um valor específico uma vez só, eu não consigo modificar a variável. Isso é uma característica de uma variável constante. Nas outras, nas básicas, sempre eu consigo modificar a variável. Vou dar um exemplo. Se eu determinar uma variável do tipo int idade, peço para o usuário digitar a idade. Leio o valor que ele digitou e armazeno na variável idade. Imprimo o valor da variável que ele digitou. E agora eu vou mudar a idade,
Ou seja, eu armazenei o valor que ele digitou em idade, imprimi na tela, vou modificar mais uma vez essa variável, vou colocar aqui como 20, irei imprimir novamente. Vamos ver como o programa se comporta. Compilo, irei executar. Digite sua idade. Ele imprimiu a idade que o usuário digitou, porém depois eu modifiquei, eu joguei um outro valor nesta variável e ele imprimiu novamente, de acordo com outro comando de impressão, a variável modificada, o que não foi possível com define, pois se trata de uma informação que não pode ser modificada. Isso é importante em alguns tipos de programa. Você tem um valor que você não consegue modificar, que é uma constante. Existem também outras maneiras de eu criar uma variável constante. Simplesmente digitando a palavra const, de constante. Uma constante por define, ela é mais utilizada, pois ela ocupa menos espaço na memória. Irei mostrar um outro tipo de variável de extrema importância no mundo da programação. Irei mostrar o que é um vetor. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável idade do tipo inteiro, porém essa variável ela não é apenas um único local de endereço na memória. Aqui nós temos 4 endereços. Então, ou seja, nós temos 4 posições de armazenamento, diferentemente se eu fizer apenas isso. Onde aqui nós temos apenas um local, um endereço de armazenamento. Lembra nas primeiras aulas, quando nós estudamos as memórias, os endereços da memória? Aqui eu estou reservando somente um endereço da memória e aqui eu estou reservando 4 posições de endereço da memória do meu computador para que eu possa trabalhar. Vamos ver o que eu consigo fazer com isso. Eu posso inicializar a variável na posição de memória 0 com o valor 1. Bom, aqui eu inicializei uma variável com 4 posições de endereço na memória e inicializei os 4 endereços que eu reservei com o valor 1. Porém, na hora de inicializar, eu não inicializo contando da posição 1. Eu sempre começo inicializando um vetor da posição 0. São 4 posições, mas na hora da inicialização, eu sempre começo a inicializar ela na posição 0. Então, a posição 0 eu inicializei com 1, posição 1 com 1, posição 2 com 1, posição 3 com 1. Então, 1, 2, 3, 4. Inicializei os 4 endereços de memória da variável idade. Irei imprimir na tela para ver. Irei primeiro imprimir a posição 0. 1. Se eu alterar a posição 0, se eu colocar 3, vai dar imprimir 3. Ou seja, é uma variável normal,
porém com mais posições reservadas para que eu possa trabalhar, mais posições de endereço na memória. Aqui, por exemplo, eu quero ver o que está armazenado na posição 1. Valor 1. Porém, se eu vir aqui e alterar para 7, por exemplo, vou compilar, executar, ele alterou. Posso também fazer o seguinte. Eu posso imprimir as duas variáveis na posição 0. Sempre que eu quero imprimir um outro comando, eu tenho que novamente colocar essas setas. Endline representa pular de linha. Depois eu detalho um pouquinho melhor essa parte. Aí eu vou compilar aqui. Rodar. Ele imprimiu o 3 e o 7. Ou seja, ele imprimiu o valor da minha variável idade no endereço 0 e no endereço 1. No endereço 0 é 3, no endereço 1 é 7. Vou imprimir os demais endereços. Vou imprimir aqui 1, 2, 3. Aqui eu vou pôr o valor de 5 e o valor de 4. Vai ter que ser impresso nessa sequência 3, 7, 5 e 4. 3, 7, 5 e 4. Ou seja, com um único nome de variável, eu consegui armazenar mais de uma informação em diferentes endereços. Por que isso é importante? Com vetor você tem diversas aplicações para você conseguir utilizar essa ferramenta na hora do desenvolvimento de um programa. Iremos ver isso nos diversos programas que iremos desenvolver e nos nossos aplicativos. Outra informação básica, mas importante. Você nunca irá conseguir criar mais de uma variável com o mesmo nome. Se você criou uma variável idade, do tipo int, se você tentar criar outra variável idade, irá apresentar um erro. Nessa hora, seria interessante você trabalhar com um vetor, caso você queira gravar mais de uma informação em uma variável que contém o mesmo nome, pois criando outra variável com o mesmo nome não seria possível. Também é importante falar que quando você for criar uma variável, você sempre tem que utilizar palavras que não são utilizadas para comando. Ou seja, em uma linguagem de programação, existem diversos comandos que você pode utilizar na construção do seu programa. Um exemplo, se eu tentar criar uma variável do tipo int com o nome cout, ponto e vírgula, e tentar compilar, e tentar inicializar essa variável com valor 1, depois eu vou tentar imprimir a variável cout, vamos ver o que vai acontecer. Não imprimiu nada. Então, ou seja, deu um erro. Deu um erro no comando no momento de execução. Então você nunca pode criar uma variável com o nome de um comando da linguagem que você está desenvolvendo. Bom, iremos ficar por aqui. Teremos mais aulas sobre variáveis. Qualquer dúvida, estamos à disposição e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.